Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que... Hoje nós vamos falar sobre a história de um missionário, o reverendo Ashbel Green Simonton, que foi enviado ao Brasil pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos em uma viagem de navio para começar o trabalho da Igreja Presbiteriana no Brasil. Toda essa história está registrada em seu diário de aventuras. Ele escreveu tudo o que aconteceu e hoje nós podemos relembrar a história de dedicação e amor do jovem que deixou o seu país para vir a um país desconhecido, pregar as boas novas do Evangelho. Ele viveu há mais de 150 anos atrás, no século XIX, e morava nos Estados Unidos. Ele nasceu em 1883. Foi criado na Pensilvânia, estado com maior número de presbiterianos. Ele era o caçula de 9 irmãos, 5 meninos e 4 meninas. Os pais de Simonton amavam a Deus e gostavam muito de ajudar as pessoas. Seu pai, o Sr. William, era médico e a sua mãe, Dona Marta, era uma excelente dona de casa. Todos eles viviam numa grande fazenda, onde as crianças brincavam e se divertiam demais. O Sr. William e a Dona Marta eram um casal que se preocupava com a educação cristã de seus filhos. Eles tinham um horário de brincar, mas também todos os dias tinham um horário de estudar. Aprenderam a ler muito cedo. Todos os domingos, a família se preparava para o culto ao Senhor. Simonton gostava muito deste momento, porque ali ele podia aprender mais sobre a palavra de Deus e ouvir histórias bíblicas. Mas não era só na igreja que eles aprendiam a palavra de Deus. Em casa, os pais sempre ensinavam a palavra do Senhor, oravam, liam a Bíblia e conversavam sobre as Escrituras Sagradas. Isso nos lembra que não é somente aos domingos que devemos buscar a Deus, mas em todo tempo precisamos buscar ao Senhor. A palavra de Deus é para ser lida e praticada todos os dias. E foi isso que fez grande diferença na família de Simonton. Os pais dele sempre o lembravam do dia do seu batismo, quando ainda era um pequeno bebezinho. Eles o lembravam que tinham dedicado ao Senhor a sua vida como servo de Deus. E ainda às vezes o chamavam de Filho da Aliança. O tempo passou e quando Simonton tinha apenas 13 anos de idade, algo muito triste aconteceu. O seu pai faleceu e algum tempo depois o seu avô, pai de sua mãe, também veio a falecer. Então ficou apenas a mãe com os filhos. Mas, como eles eram servos de Deus, seguiram em frente. Com muita fé, a família venceu as dificuldades. Sua mãe, então, vendeu a fazenda e eles se mudaram para outra cidade. Tudo era novo para Simonton. O tempo foi passando e os seus irmãos já estavam até mesmo se formando. O seu irmão mais velho veio a se tornar um pastor. O outro irmão se tornou advogado, o outro professor e o outro dentista. Quanto a Simonton, havia se tornado um professor. Ele trabalhou um tempo longe de sua família, ao sul dos Estados Unidos. Mas com o tempo, Simonton mudou de ideia e decidiu trocar de profissão. Ele queria se tornar advogado. Assim, ele voltou para perto de sua família e começou seu curso de direito. Algumas pessoas da igreja
e também jovens universitários começaram a estudar a palavra de Deus com mais intensidade. Ele estava decidido a servir a Deus com todo o seu ser, e foi a partir daí que algo maravilhoso aconteceu. Simonton percebeu que era a vontade de Deus sair dos Estados Unidos e pregar o evangelho para outras pessoas em outro país que não conhecia as boas novas do evangelho. Mas então, para onde ele foi? Simonton queria ser como Jesus, ir por todos os lugares. Jesus tem todo o poder para fazer isto sozinho, mas ele escolheu alguns homens para ajudá-lo. Eles eram os discípulos. Em Marcos, capítulo 1, dos versos 16 ao 20, Jesus chamou os primeiros pescadores, Simão e André, e depois Tiago e João. Jesus disse que faria deles pescadores de homens. Simonton estava no último ano de seus estudos para ser pastor, quando resolveu escrever uma carta contando que estava disposto a vir ao Brasil. Ele começou a ler sobre a nossa terra e até aula de português ele fez. A sua mãe ficou feliz e triste ao mesmo tempo. Triste porque iria sentir muita saudade do filho caçula, mas feliz porque seu filho decidiu seguir o Senhor e se tornar um mensageiro das boas novas do Evangelho. Ela sabia que certamente Deus iria cuidar do seu filho. Então, tudo estava certo para a viagem. Ele iria atravessar o Oceano Atlântico de norte a sul. As malas estavam prontas e ele iria então fazer a viagem pelo Oceano Atlântico para chegar ao Brasil. No dia 18 de junho de 1859, às 9h30 da manhã, Simonton partiu sozinho em viagem para o Brasil e se tornou o primeiro missionário presbiteriano em nossa terra. No início da viagem, não parecia que o vento estava cooperando muito, e eles demoraram bastante para o vento dar velocidade ao navio. Mas depois de um tempo, tudo deu certo. Todas as coisas eram novidade para o missionário. Ele estava encantado com a beleza do mar, o colorido dos peixes. Ele ficava encantado com a variedade de animais, o lindo pôr do sol, e com tudo o que estava acontecendo na tripulação do navio. Ele gostava de ir ao convés para ver o trabalho dos marinheiros. Mas, certo dia, ele rasgou sua calça, e aquela era sua única calça que ele podia usar durante o dia, porque as outras que ele tinha eram para momentos importantes e especiais, como jantar e festas. Até tentou costurar a sua calça, mas não ficou muito bom. Um marinheiro o ajudou a costurar novamente, e a calça ficou com remendos. Tudo era diferente, mas uma coisa permanecia igual: a vontade de falar de Jesus. Ele não perdia tempo. Não iria falar de Jesus apenas quando chegasse ao Brasil. Mesmo no navio, ele pregava a palavra de Deus. Gostava de falar de Jesus e sair distribuindo folhetos para a tripulação. No navio, ele sentiu o desejo de realizar um culto ao Senhor e foi pedir permissão ao comandante do navio para a realização do culto. O comandante, então, não autorizou. Mas um tempo depois, Simonton se reuniu com alguns marinheiros em seus alojamentos e estudou com eles a palavra de Deus. Ali havia pessoas de muitos países. Todos puderam ouvir a pregação do Evangelho.
eles estudaram o capítulo 3 do Evangelho de João. Depois disso, nos outros domingos, Simonton se reunia com aqueles marinheiros para o estudo bíblico. Ali havia marinheiros que nunca tinham ouvido falar sobre o amor de Deus e nem sequer ouvido falar de Jesus. Os estudos bíblicos continuaram aos domingos até o final da viagem. Depois de mais de um mês de viagem, chegou às águas brasileiras. Mas foram em águas brasileiras que a tripulação sofreu um grande susto. Certa noite, muito escura e com tempestade, Simonton então avistou um navio que iria chocar com o navio Banshee. Os dois navios estavam na mesma direção. Uma grande tragédia iria acontecer, pois os dois navios iriam afundar e muitas pessoas iam afogar. Mas o comandante do navio disse: "Barco pela proa", que quer dizer virar o leme. Isso significa uma virada repentina e brusca. Foi com essa manobra que o navio foi salvo e a tripulação pôde chegar ao Rio de Janeiro. Logo depois disso, Simonton desceu à sua cabine para orar e agradecer a Deus pelo livramento. Finalmente, eles chegaram à Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e Simonton pôde ver ao longe o Corcovado, o Pão de Açúcar e as lindas montanhas do Rio de Janeiro. Ele ficou maravilhado quando viu o pôr do sol atrás das montanhas do rio. Depois de mais 2 dias de viagem, o navio enfim chegou ao porto do Rio de Janeiro no dia 12 de agosto. Então, ele desembarcou, cheio de entusiasmo, para começar uma nova etapa de sua vida. Ser um pregador da palavra de Deus numa nação diferente, no Brasil. O reverendo Simonton cumpriu a ordem de Jesus, que é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele veio ao Brasil e começou um trabalho que existe até hoje. A semente que ele plantou brotou e hoje muitos frutos podem ser colhidos para a glória de Deus. Ao Senhor toda glória e louvor pela vida desse missionário, pelas conversões, pelo trabalho realizado e por todos os outros que vieram depois. Agora, vamos orar, agradecendo a Deus, porque um dia a mensagem do Evangelho chegou à nossa terra por meio de homens que foram instrumentos nas mãos de Deus. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela vida, pelo trabalho, dedicação e amor do missionário reverendo Simonton, que deixou a sua terra, a sua família nos Estados Unidos e veio ao Brasil para começar aqui um trabalho onde o nome do Senhor foi anunciado. O trabalho da Igreja Presbiteriana começou e até hoje existe para a glória do teu nome. Te agradecemos pela vida do reverendo Simonton, por todos aqueles que vieram depois, por tudo que aconteceu, porque a semente foi lançada e o evangelho foi pregado. Muitas almas foram alcançadas e até hoje são alcançadas para a glória do teu nome. Jesus, usa-nos como instrumentos, como missionários, para que o nome do Senhor seja anunciado. Ao teu nome, somente ao teu nome, Jesus, toda glória, todo louvor e toda adoração. Te louvamos porque o Senhor usa as nossas vidas e faz de nós missionários para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.